O Instagram tá avisando aí, pessoal, que nós estamos online. As pessoas estão entrando. Tô verificando aqui a minha conexão. Não tô conseguindo aumentar o som. Não sei se tá travado. Olá. Olá, Gi. Tudo bem? Boa noite. Estamos iniciando agora. Mais alguns minutinhos para a gente começar a falar. Hoje, então, o nosso assunto é sobre a nossa personalidade, mas numa visão mais holística, numa visão espiritualista, trazendo aí a compreensão do que é o nosso DNA sutil, os nossos aspectos, os desígnios da nossa alma, aquilo que nós nascemos prontos para realizar, né? Então, é sobre isso que nós vamos conversar e principalmente responder algumas perguntas sobre o curso de análise kármica, que acontecerá online a partir do dia 17 de junho. Um curso onde há o estudo da personalidade através desses aspectos pela espiritualidade, utilizando como base de interpretação os 22 arcanos maiores do tarô e a numerologia, né? Esse é um curso que vai ser online em 4 aulas, 4 quintas-feiras, das 19 às 22 horas, iniciando no dia 17, tá? Um curso que nós já fizemos algumas vezes ele online e assim dividido, é bem legal porque a gente analisa todos os participantes, ajuda vocês a fazerem análise um do outro para começar a compreender. Então é um curso bem legal, tá? E vamos entender um pouquinho o que significa isso, né? Então, o que é personalidade? A personalidade traz as características do nosso ser como nossa forma de pensar, de sentir e de agir, como nós reagimos aos estímulos da vida. Portanto, a psicologia, principalmente, estuda esse comportamento, essa personalidade, através de várias características, várias escolas de pensamentos, mas não é sobre exatamente esse ponto de vista que nós vamos estudar a personalidade, mas sim sobre os aspectos da espiritualidade. Então, vamos entender a nossa forma de pensar, sentir e agir, direcionadas, alinhadas com o propósito da alma, da nossa existência, essa vida encarnada. Então, você tem um DNA material, genético, que determina o seu corpo físico, que traz as características genéticas do seu corpo, que geralmente essas características vão ser dos seus pais e também dos seus ancestrais, e determinam aí como será a sua estrutura, as suas predisposições a doenças, por exemplo, o seu código genético, né? Mas além desse código genético material, nós também temos um DNA sutil, espiritual, que determina exatamente a nossa forma de pensar e agir
de acordo com essa estrutura de vida na Terra, nossa encarnação, aquilo que nós nascemos prontos para realizar aqui, né? Então, esse DNA sutil é exatamente todas as características que você trouxe para que você pudesse alcançar objetivos, propósitos na sua vida. Aquilo que você compreende que é o seu processo evolutivo, o seu desenvolvimento emocional e espiritual para esta existência, né? Aquilo que a sua alma traz, a percepção da sua alma para esta vida. Então, quanto mais nós conhecemos esses aspectos, mais alinhados com esse propósito nós estaremos. Então, primeiramente, o que é alma? A gente tende a confundir muito a alma com espírito, mas o que é de fato a nossa alma? Então, a nossa alma exatamente são essas características para a nossa atual encarnação, que definem o que nós precisamos realizar nesta vida, nesta experiência material que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, eu sou a Aline. Não, eu não sou a Aline, eu estou a Aline, né? Eu estou a Aline nesta existência, com aspectos que me direcionam para o meu propósito de vida nessa existência, de acordo com tudo aquilo que eu já vivi, que eu já realizei em outras experiências encarnadas. Então, a alma é o aspecto, são as memórias, todo o conhecimento que eu adquiro nesta existência específica. É como se fosse um pendrive de todos os aspectos de toda a memória espiritual, mental e emocional da Aline. Mas eu não sou a Aline, eu estou a Aline, eu sou algo muito maior, né? Que é lá a composição de várias vidas, de vários aspectos. Então, o meu espírito já existiu, também encarnado em muitas outras existências. Então, eu já tive outras experiências, né? E todos esses conhecimentos estão acoplados ao meu espírito. Então, a alma, um pendrive, o espírito, um grande HD com todas essas experiências unidas. Então, esses desígnios da minha alma, aquilo que eu nasci pronto, será que eu estou alinhado com esses propósitos? Ou nós estamos geralmente mais desalinhados? Não é incomum eu receber aqui para tratamento de pessoas que chegam, claro, numa determinada fase, numa determinada época da sua vida, que chegam com crises existenciais. Puxa, Aline, eu gostaria de fazer coisas diferentes daquelas que eu estou fazendo hoje, eu não me sinto realizada, eu não me sinto fazendo aquilo que eu poderia estar fazendo, eu não me sinto tão próspera quanto eu poderia estar, né? Mas por que será que muitas pessoas chegam, principalmente num ponto da sua vida, e têm essa sensação de que estão fazendo algo totalmente diferente daquilo que precisam, ou que deveriam, ou que sentem que precisam fazer? Porque justamente esses desequilíbrios acontecem quando o nosso pensamento está em desordem, desconectado do sentimento e das nossas ações. Por exemplo, nós pensamos uma coisa, sentimos algo diferente e ainda realizamos uma terceira coisa. Isso trazido lá, claro, por pensamentos, por crenças, por comportamentos adquiridos e que nós acreditamos ser necessário
para adquirir sucesso, chegar aqui de acordo com a nossa vida material. Nós estamos muito mais identificados com a nossa vida terrena, material, com esse corpo, do que de fato o que realmente nós somos e aquilo que a gente precisa e deveria realizar. Então, por isso que há esse desencontro, né? Porque nós não conhecemos esse propósito. Então, o seu sucesso, o seu alinhamento, o seu equilíbrio dependerá dessa conjunção entre pensar, sentir e agir. Por exemplo, você pensa, puxa, eu acredito que eu deveria ser um grande advogado, pois lá na minha família todo mundo é advogado. Você sente lá no seu íntimo que você tem um grande dom para ser um cantor, um músico, por exemplo. Você até realiza isso lá como um hobby. E ainda, terceiro, você age, você trabalha, você é um vendedor numa empresa. Então você pensa de uma forma, você sente de outra e ainda realiza uma outra terceira coisa. Esses desencontros geram, claro, uma grande crise existencial, né? Mas por que isso acontece? Porque nós não nos conhecemos de fato, nós não entendemos o que nós somos. Então, por exemplo, quando eu te pergunto, quem é você? Aline, claro que eu sei quem eu sou. Eu sou o fulano de tal, sobrenome tal, nascido em tal dia, tal mês, em tal ano, filho de tal, esposa de tal, mãe de tal. Nós adquirimos muitos papéis, né? Papéis que acreditamos que a sociedade nos cobra, acreditamos que seja importante para existir aqui materialmente. E nos identificamos com eles. Mas será que de fato nós somos isso? Não. Primeiro, nós estamos isso. Já começa errado daí. Porque nossa alma está aqui numa experiência material, finita, limitada, com um propósito. Mas nós somos algo muito maior. Nosso espírito, né, que parte de uma consciência muito maior. Então, para que a gente possa novamente se alinhar com isso, a gente precisa identificar esses aspectos mais sutis, né? Porque senão nós estamos sempre em desequilíbrio e rodando em círculos na nossa vida, totalmente distantes de alcançar exatamente o propósito de vida. Então, o que é propósito de vida? É isso, aquilo que eu sinto e que eu sei que eu nasci para realizar aqui e agora, mas eu acabo não realizando. E a grande maioria das pessoas não procura conhecer isso e passa talvez uma vida inteira insatisfeito com as suas realizações, sejam elas de relacionamento, profissionais, muitas outras questões, né? Mas principalmente aquilo com que fará com que você se liberte de pensamentos tão ligados à materialidade, né? Então, essa necessidade do autoconhecimento, mas desse conhecimento do que de fato nós somos. E como então a gente pode identificar, conhecer o nosso DNA mais sutil, né? Como que podemos conhecer essas características sutis trazidas? Como conhecer a nossa alma? Então, por exemplo, decodificando os símbolos, né, que estão inseridos, contidos em nosso nome e data de nascimento, por exemplo, que é o que faz esta técnica que se chama análise kármica, uma técnica, uma ferramenta de autoconhecimento
que ela foi desenvolvida pelo terapeuta holístico José Carlos Palermo, terapeuta e amigo lá de Santos, fundador da Casa da Luz, que desenvolveu esta técnica em um livro do mesmo nome e que propõe exatamente através dessa decodificação desses aspectos e símbolos que até então estão ocultos do nosso nome e data de nascimento, através da compreensão pelos 22 arcanos maiores do tarô e da numerologia, né? Os arcanos, então, esses 22 arcanos maiores, são nossos próprios aspectos de consciência sobre nós mesmos, em níveis diferentes de compreensão da realidade, de interpretação da realidade, né? E através desse estudo, nós podemos entender e analisar perfeitamente, fielmente, como você pensa, como você sente, como você age. E analisar qualquer pessoa da qual você queira analisar, que você conviva. Mas você pode me dizer, não, Aline, mas eu me conheço, eu sei como eu penso, eu sei como eu ajo, né? Então eu te pergunto, se você se conhece, por que será que você não consegue modificar alguns aspectos, pensamentos recorrentes que você tem, hábitos? Por que que isso ainda acontece? Bom, alguns pontos. Primeiro, porque nós achamos que nos conhecemos, mas a gente está muito mais identificado com aspectos materiais do que aspectos conscienciais, né? Aspectos da nossa essência, da nossa alma, aqueles aspectos sutis que determinam a nossa vida aqui encarnatória. Então, nós estamos identificados com pontos que as pessoas muitas vezes acham de nós, aquilo que nós temos que assumir para viver, acreditamos ter que assumir para viver aqui agora, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem coisas sobre nós e nós simplesmente acreditamos. Olha, você é assim, você é assado. E você acredita e começa a agir de acordo com esse padrão. E até acreditando que você precisa modificar para ser aceito, para agradar algumas pessoas. Olha, você é muito crítico. Você precisa mudar esse seu jeito. Você é muito inflexível. Você precisa mudar esse seu jeito. E às vezes você sabe que e não consegue mudar, e muitas vezes você nem sabe que é. E simplesmente tem que acreditar apenas sem analisar o que as pessoas estão dizendo. Então, conhecer a nós mesmos nesse sentido é muito importante, porque você vai aprender a identificar as suas características positivas e aquelas que precisam ainda ser mais trabalhadas em você, seus aspectos. Aquilo que nós chamamos de negativo, mas não há positivo e negativo. Existe aquilo que eu escolho ser, que eu escolho atuar. Como eu reajo às questões, da melhor forma ou da pior forma, da maneira que vai me auxiliar ou vai me prejudicar. Por exemplo, uma pessoa que nasce no ano de 1980, por exemplo, ela será uma pessoa que tem a tendência de ser sempre angustiada, melancólica, que tem lá pensamentos que remoem sempre as mesmas coisas, que tem o hábito de ter uma mente mais confusa, no sentido de ficar pensando as mesmas coisas repetidamente. É um padrão de depressão até endógeno, no sentido de que não se sabe, não tem uma causa aparente, mas aquela pessoa vira e mexe, em alguns momentos da sua vida, ela está depressiva, ela está triste, ela está melancólica. É aquela pessoa que não
tem muita satisfação em estar aqui agora vivendo nessa vida encarnada. Essa pessoa tem lá uma influência no seu mental do arcano a Lua, por exemplo, né? Que traz aspectos de uma mente mais nebulosa, mas, por outro lado, as suas características também positivas, ela traz um imenso poder de transformar as energias. Vamos colocar aqui a fala de uma forma de magia, né? Mas o que é a magia? É isso, um poder, um controle mental sobre energias. Então, ela transmuta a energia de um ambiente, ela transmuta a energia de pensamentos e de situações densas. Então, não há aspectos somente bons e somente ruins. Todos os aspectos que nos compõem têm um propósito, né? Qual o propósito? O propósito que a nossa alma se predeterminou a ter para que pudéssemos realizar aquilo que então acreditamos que é o necessário. Por exemplo, se eu realizei coisas contrário ao meu ser, contrário à luz, em outra existência, prejudiquei muitas pessoas, matei, fiz muito mal a algumas pessoas. Então, acredito que estar aqui agora, hoje encarnada, possa ser uma maneira de mudar isso, de ser alguém melhor, de transformar esta característica. Então, eu vou nascer com um aspecto que poderá me facilitar. Claro, poderá facilitar. Se eu estiver alinhado com ele, ótimo. Se eu não estiver, eu vou incorrer no mesmo erro mais e mais vezes, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, a gente chame de azarado, né? Nossa, aquela pessoa é tão azarada. Nossa, tudo na vida daquela pessoa é difícil. Tudo, aquela pessoa para conseguir leva muito mais tempo do que outras pessoas, né? Puxa, ela vai dizer, nossa, minha vida anda acelera e freia, acelera e freia. Mas por que será que ela precisa ter essa característica? Ah, coitada dela, que pena que ela assim, né? Não, porque exatamente ela traz um aspecto aí para que ela possa repensar os seus atos como um freio, né? Para que ela não, ao movimentar-se sem pensar, sem analisar, cometa os mesmos erros. Esse freio faz com que ela analise melhor essas questões e tome melhores ações, de acordo com o que ela iria realizar, de acordo com seus impulsos. Tá? Então, isso traz um momento que ela vai parar e repensar as suas ações. Mas, se ela utilizar esse aspecto, por exemplo, para se vitimizar e dizer, minha vida não anda, eu sou azarado, e ficar nesse aspecto só, ela não vai conseguir realizar nada de bom, né? Por exemplo, ela vai se sentir presa, amarrada. Esse é um aspecto que traz lá a influência do arcano 12, o enforcado, né? Que possa estar em algum aspecto desta análise do nome e data de nascimento, da personalidade dessa pessoa. Então, quando nós fazemos essa análise, quando nós passamos a olhar para essas características, esses símbolos todos, através do conhecimento dos arcanos e da numerologia, nós conhecemos aquela pessoa fielmente, nós podemos descrever de modo fiel como ela pensa, como ela sente, como ela reage aos estímulos da vida. Então, é uma forma muito feliz da gente conhecer a nós mesmos e de podermos modificar aspectos que até então a gente não conhece. Por exemplo, eu recebo aqui no consultório muitas pessoas que
tendem a perder energia de uma forma muito ampla, significativa. Sempre estão em altos e baixos de energia, tá? E aí você pega para analisar lá os aspectos de personalidade daquela pessoa. Você faz a análise kármica daquela pessoa. Você percebe que ela é uma pessoa subserviente. O que é isso, né? Uma pessoa que é muito preocupada com o que os outros vão pensar e sentir. Então ela está sempre preocupada com o bem-estar do outro. Ela quer sempre fazer pelo outro. Ela quer olhar se o outro está bem. Então é uma pessoa que olha para fora, olha para os outros, quer cuidar dos outros, mas justamente para não olhar para si mesma. Ela tende a se colocar nesse aspecto de, olha, eu vou lá cuidar do outro, em contrapartida, eu não olho para as minhas, aquilo que eu tenho que transformar em mim. Então, ela vai tende a perder energia. Por quê? Primeiro porque ela não sabe falar não, né? Então ela tem essa dependência do outro, uma dependência emocional e acaba sugando a energia do outro e sendo muito sugada pela energia do outro, acaba tendo essa perda de energia de tempos em tempos, né? Fica muito mais em desequilíbrio. Então, se eu conheço esse aspecto da minha personalidade, o que eu vou fazer? Eu vou lá trabalhar toda semana em mim para reequilibrar a minha energia? Lógico, sim, vou utilizar todas as ferramentas, vou fazer apometria, vou me aplicar reiki, claro, mas eu preciso estar mais atento a esse aspecto. Entender que eu não consigo mudar o que eu sou. Nós não podemos mudar, por exemplo, as nossas características físicas. Você não consegue mudar a cor do seu olho, você não consegue mudar a textura do seu cabelo, a cor da sua pele, certo? Você pode utilizar isso e se adaptar com aquilo que você tem, mas você não consegue alterar. É assim também com as nossas características. A gente não tem que ficar brigando a vida inteira com aquela característica. Puxa, eu reagi desta forma de novo. Nossa, que ruim. Gostaria de ser diferente, gostaria de fazer completamente diferente, porque isso tem me gerado coisas ruins. Por que eu não consigo? Primeiro, justamente por isso, porque você quer mudar algo em você. Isso é impossível. Uma vez que você entenda isso, você vai conseguir trabalhar nessas questões. Então, nós não podemos mudar o que é. Você é e pronto. Isso não te coloca em algo bom ou ruim, mas o que você faz com isso. Como você usa essa característica para a sua vida. Se você aprende a trabalhar isso de uma forma positiva, você está alinhado com esse aspecto. Se você usa isso para uma forma negativa, você se mantém preso a isso. Então, conhecer os aspectos sobre a sua personalidade, sobre a sua alma, vai te trazer novas possibilidades de compreensão, novos níveis de consciência sobre você e sobre aquilo que você tem que realizar. Alguma dúvida vocês têm? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se alguém quiser perguntar, fique à vontade, pode escrever aí. Tem uma casinha aí que tem um ponto de interrogação, vocês podem mandar por aí, ou podem escrever direto também, dúvidas sobre o curso, sobre tudo isso que nós estamos falando, tá?
podem perguntar, podem colocar aí qualquer tipo de dúvida que vocês tenham a respeito desses aspectos, ok? Então, só falando com que essa ferramenta de análise kármica, nós iremos conhecer através aí do estudo minucioso dos arcanos maiores do tarô e da numerologia, esses 22 estados de consciência que formam o nosso ser, cada qual a sua personalidade, né? Você então consegue conhecer fielmente o seu jeito de pensar e agir de uma maneira mais positiva, e você consegue também analisar qualquer pessoa que você queira analisar no seu convívio ou, né, num futuro relacionamento. Puxa, deixa eu analisar aqui essa pessoa com que eu estou saindo, que eu estou conhecendo, como ela reage, como ela sente. Será que nós temos aspectos em comuns? Será que somos muito diferentes, né? Por exemplo, analisar aí para uma sociedade. Nossa, eu vou fazer sociedade com essa pessoa. Nossa, mas ela tem esses pontos aqui que não dá certo comigo. Então, né, vamos analisar. E principalmente como uma ferramenta maravilhosa de avaliação para tratamento, né? Por exemplo, de terapeutas. Nos terapeutas holísticos, terão uma ferramenta de avaliação dos seus clientes maravilhosa, que traz ali exatamente como essa pessoa reage, pensa, e por isso que ela está naquela situação. Então, uma ferramenta de anamnese poderosa. Eu utilizo em todos os meus atendimentos essa ferramenta com todas as pessoas, e de tempos em tempos eu costumo consultar esta avaliação justamente para conhecer, para entender por que aquela pessoa esteja mais conectada, com mais dificuldade de ultrapassar aquele ponto. Vira e mexe, ela está sempre voltando aqui naquela mesma questão. Então, uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. E claro que é muito, muito bom a gente poder correlacionar todos esses aspectos. Os arcanos, né, eles nos trazem esse conhecimento milenar, profundo sobre a alma humana, sobre nosso caminho, nossa trajetória de vida na Terra. Não tem nada a ver o tarô com uma ferramenta simples, divinatória, de a gente ficar jogando baralho e adivinhando o futuro. Não tem nada a ver com aspectos tão rasos, né? Primeiro porque tempo e espaço não existem, só existe o aqui e agora. Tá? Então, essa ansiedade da gente querer viver futuro não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. É muito pelo contrário, esses aspectos, os arcanos trazem uma profunda meditação, né? Nós podemos meditar com todo aquele conhecimento, com aquele potencial que o arcano nos traz. E quando nós fazemos essa análise, montamos lá, né, essa estrutura que se chama de nave de luz, através da data de nascimento, do nosso nome, nós temos toda a nossa estrutura de vida material, né? Como nós pensamos, como nós sentimos, como precisa ser o direcionamento do nosso desenvolvimento espiritual, tudo isso. A nossa vida profissional, nós podemos também perceber se a gente está mais conectado com aquele propósito que a gente trouxe para realizar aqui, né? Aquilo que vai me trazer uma sensação de realização maior do que talvez outros trabalhos, outros aspectos profissionais. Então, uma ferramenta potente, maravilhosa de autoanálise e de análise
das pessoas que nós conhecemos. Ah, vocês não têm perguntas? Eu vou falando, hein? Então, alguém pode me perguntar aí. Ai, mas então todas as pessoas, você falou lá que as pessoas que nasceram no ano de 1980 tendem a ter aquela angústia, aquela melancolia, né? Como eu falei lá, em formato de pensar. Poxa, mas então todas as pessoas que nasceram em 1980 terão esse formato de pensar? Terão essa... Desculpa. Lógico que não, porque não é só o ano, não é só o dia, não é só o mês, mas é isso somado ao seu nome, somado a um momento único. Você é um ser único. A sua energia, ela é única. Esse DNA espiritual significa que você tem um código de barras, né? Espiritual, sutil, que é a sua energia. Você será identificado, por exemplo, ao desencarnar, através dessa energia, que é você. Você é único. Então, você pode ter nascido no mesmo dia, ano e mês, ter o mesmo nome de uma outra pessoa, no caso, os homônimos, né? E mesmo assim, você ainda será diferente, porque quando você estuda lá, né, toda essa conjuntura dos aspectos que traz a sua alma, você verá que se tornará um ser único. Você tem as tendências, né? Olha, esse arcano trazem esses aspectos e tem essas tendências. Não significa que você será isso ou aquilo, mas significa que você é um conjunto desses níveis de consciência, mesmo porque cada um de nós está exatamente num nível de consciência de acordo com as suas experiências encarnatórias, aquilo que vem adquirindo ao longo das suas encarnações, né? Você pode ser um espírito jovem aí, com poucas encarnações, você pode ser um espírito velho, né? Com até mais de 1000 encarnações. Então, olha quantos aspectos você já desenvolveu, você já trouxe. Então, você está aqui pronto, você traz todos esses pontos que está pronto para realizar. Você está com a faca e o queijo na mão, né? Só que muitas vezes a gente acaba engolindo a faca, exatamente porque não conhece ou não está conectado, apenas conectado com esse propósito. A gente não escuta, né, o que a nossa alma de fato tem para nos dizer, certo? Então eu quero convidá-los mais uma vez para o nosso curso online de análise kármica, que será realizado em 4 quintas-feiras, a partir do dia 17 de junho, das 19 às 22 horas. Um curso que acontece em 4 quintas-feiras, né? Material que eu passo para vocês, esse livro, todos os aspectos, nós ensinamos junto, então vocês tiram as dúvidas, não é um curso gravado, é um curso ao vivo, você vai poder tirar todas as suas dúvidas, mesmo porque é um conteúdo extenso, um conteúdo profundo e que precisa tirar mesmo todas as dúvidas, exige um estudo dedicado a esses arcanos. Quanto mais você os dominar, né, e mais você terá entendimento dos aspectos da personalidade. E claro que eu vou ajudar você a montar essa análise, fazendo a sua análise, a análise de todos os participantes lá na hora, em conjunto com você, tá? Um analisando também aí a personalidade, os aspectos do outro. É muito bacana esse curso. É um curso teórico, mas é bem prático, há uma troca muito legal, tá bom? Então, é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Espero que vocês
tenham gostado, que isso tenha contribuído um pouco para vocês e que, então, eu espero que vocês consigam participar desse curso, que tenho certeza que auxiliará muito na vida de vocês, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo desse curso, está lá no nosso site, que é o www.terapiasevoluçãoecura.com.br, ou também podem me mandar perguntas que eu mando todas as informações pelo WhatsApp. Meu WhatsApp é o 11 9 9419 4373, tá bom? Será um prazer responder as dúvidas. Agradeço pela participação de cada um de vocês. Uma excelente noite. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fale agora ou só por WhatsApp. Agradeço e espero vocês na próxima live. Ok? Tchau, boa noite.